Bom dia, igreja. A leitura de hoje se encontra em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Palavra do Senhor. Muito bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um aqui nessa manhã. Vamos orar? Santíssimo Deus, amado Pai, com alegria nós nos achegamos à Tua presença, agradecidos pelo Teu amor e bondade de nos ter nos trazido aqui em segurança para prestarmos um culto de louvor ao Senhor, pois reconhecemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de todo louvor, honra, glória e majestade. Nesse momento, ó Pai, pedimos que o Senhor possa estar conosco, com cada um aqui presente, que a Tua palavra dita nessa manhã possa vir a fazer diferença em nossas vidas, possa vir a transformar nossos corações e mentes pelo poder do Teu Santo Espírito, que possamos, Senhor, sempre buscar a Ti mais e mais. Graças te damos no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Obrigado, Kevin, pela leitura. Não sei se todos aqui conhecem, eu acredito que sim, mas tem um hino, que até tem muito tempo que a gente não canta, o nome dele é Firmeza. E esse hino, ele tem no coro dele, uma estrofe bem interessante que diz: a minha fé e o meu amor estão... Isso mesmo. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. E eu pergunto a cada um de nós, inclusive para mim, isso é de fato uma verdade na sua vida? A sua fé e o seu amor estão firmados em Cristo? A nossa fé, a nossa vida cristã tem estado ou está firmada verdadeiramente no Senhor? Como está indo a minha e a sua vida junto ao Senhor? Como é que anda a sua fé? Vacilante, firme, capenga? Como é que ela anda? Por que eu estou falando isso? Olha no versículo 5, um versículo acima que o Kevin leu, no finalzinho fala: e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo, ele nos diz que os irmãos de Colosso, eles demonstravam que a sua fé estava firme, inabalável. A palavra firmeza no original, ela descreve a estabilidade de soldados bem treinados, bem disciplinados, que mantêm uma frente sólida e forte na batalha contra o inimigo. Traduzindo, uma muralha firme, forte e que enfrenta o perigo. E os colossenses, eles demonstravam capacidade para resistir aos ataques contra a fé verdadeira, contra a sã doutrina. É o que Paulo vai falar a respeito do versículo 8 em diante, que fica assunto para outra mensagem, só para dar um gostinho para vocês. Por isso, Paulo se alegrava de ver os irmãos daquela maneira.
da mesma maneira como Paulo se alegraria de nos ver dessa maneira. E principalmente, o Rei Jesus nos ver dessa forma. E Paulo escreveu essa epístola para ajudá-los e nos ajudar a continuar assim, firmes na fé e postos em boa ordem, disciplinados. Porque quanto mais firmes estivermos na fé em Cristo, melhor ordem haverá em nossa conduta, porque nós vivemos e andamos pela fé. É o que diz lá em 2 Coríntios 5:7. E não pelo que nós vemos. Porque o que nós vemos é fugaz, é efêmero, desaparece logo. E as palavras do apóstolo ditas nesse pequeno trecho também servem para que venhamos a estar e ter uma fé como a desses irmãos. A minha versão é um pouco diferente da do Kevin, mas ela começa com a palavra ora, que conecta esse pensamento da firmeza com o que Paulo vai falar depois, e o pensamento de afirmação de que todos os tesouros de sabedoria e conhecimento estão em Cristo. É o que o versículo 3 fala. Sabendo que esses tesouros estavam disponíveis a eles em Cristo e também a nós, os colossenses deveriam amar somente a Jesus, ouvir somente a Cristo e restringir as suas vidas aos parâmetros dos seus mandamentos. Traduzindo, eu falo o que Jesus fala, eu vivo o que Jesus manda eu viver, eu repreendo, não busco aquilo que Jesus repreende e não busca. Eles receberam a Cristo como a fonte de toda a verdade, como Senhor e Messias, porém recebê-lo não é o fim. É apenas o primeiro passo de uma grande jornada. Não é o fim da nossa obediência a Deus, mas é o começo da caminhada cristã. A grande preocupação nossa, daqueles que recebem a Cristo, é o imperativo, no finalzinho do versículo, que diz: andai. Andar com Jesus. Devemos andar com o Senhor em nosso viver diário e manter a nossa comunhão constante. Não vou me ater muito a esse ponto, mas todos aqui têm pelo menos um amigo. Se não tiver, tem alguma coisa errada. E para esse amigo, às vezes você confidencia coisas que a mais ninguém você seria capaz de confidenciar. Por que não ter Jesus como o seu melhor amigo? Leia mais a palavra, tenha mais tempo de qualidade com Deus, orando, louvando. Aqui é muito bom, é espetacular, é maravilhoso, mas é bom ter intimidade com o Rei quando você estiver sozinho com Ele. E é isso que Ele espera de nós. A transformação dos irmãos de Colosso numa nova vida ocorreu no batismo, quando eles receberam Jesus, participando com Ele em seu sepultamento e ressurreição. É o que diz Romanos 6:4. E depois de terem sido ressurrectos com Jesus, que é o que diz Colossenses 2:12, a comunhão com Ele deveria continuar de uma maneira constante e, em contrapartida, cessar a participação no pecado. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos a Cristo em nossas vidas, que nós nos tornamos discípulos de Jesus, o pecado tem que ser extirpado, tem que desaparecer da nossa vida. Receber a Cristo como Senhor de nossas vidas é o princípio das nossas vidas com Cristo. Os irmãos de Colosso, eles receberam Jesus por meio da mensagem trazida por Epáfras, é o que diz o capítulo 1.
E no núcleo desses ensinamentos está a confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. É o que diz em 2 Coríntios 4:5. E por ele ser o Senhor, por ele ser o Salvador, por ele ser o Rei, cabe a nós fazermos o que ele manda. E o resultado disso deveria ser permanecer em Jesus Cristo, porque ele era o ponto de partida e o centro das nossas vidas. Quando nós olhamos para 1 João capítulo 2, versículo 3, 1 João capítulo 2, versículo 3, nós vemos o seguinte: ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Então, se nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor, único Senhor, Salvador e Rei, como os irmãos de Colossos assim o fizeram, temos que guardar os seus mandamentos. Desde que haviam recebido a verdadeira instrução, a igreja de Colossos não deveria abandonar esse conhecimento por uma nova e atraente doutrina diferente, que era um dos motivos pelo qual Paulo escreveu essa carta, que estava acontecendo com eles. E para permanecer no caminho da verdade, os colossenses tinham a responsabilidade, como também nós, de guardar fielmente o que eles haviam recebido. Ou seja, deveriam andar não só com Jesus, mas também em Jesus. Porque Jesus estabeleceu os parâmetros para o andar de seus seguidores. Quando você olha em Efésios 2:20, lá fala que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus é o nosso fundamento. Jesus é a nossa razão de ser, de viver. Se assim não é, tem alguma coisa errada. Se Jesus não for o nosso fundamento, nós vamos cair. E corremos o risco de cair de uma maneira tão ruim que podemos nem levantar depois. O andar cristão é dentro do que Cristo ensina, única e exclusivamente, e não fora dele. É o que diz João 14, 21 e 23, que eu não vou ler, mas quem quiser anotar, João 14, 21, 23 e 15, 10 e 14, trata sobre isso. Cristo quer guiar a mim e a você, quer te ajudar com suas dificuldades, com os seus problemas, e também se alegrar nas suas alegrias, como diz em Mateus 11, 28. Devemos viver para Cristo, com Cristo e em Cristo. A instrução para andar, que é o versículo 6 aqui, sugere que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o que diz João 14, 6. Então, no sentido espiritual, esse imperativo andar significa progredir em determinada área. E Paulo usou a palavra grega para andar 4 vezes nessa carta, significando a importância disso para a vida dos colossenses e também para nós, no sentido de progredirmos na vida cristã. Quando nós olhamos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso, 1 Coríntios 16, 13, nós vemos que Paulo nos instrui a andarmos conforme Cristo nos ensina. 1 Coríntios 16, 13 diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Só o imperativo é para fazer assim, assim e desse jeito. É o que Jesus deseja e espera de nós.
e andar constantemente em Cristo sem jamais parar de crescer. Ah, Cláudio, mas eu acho que para mim já está bom. Bacana. Mas você não acha que se você crescer um pouquinho mais, vai ser melhor para você? Como assim? Se você conhece mais, se você cresce mais, você influencia mais e é um exemplo melhor para os outros. É como aquela mulher que nunca fez bolo. E ela faz o bolo pela primeira vez e às vezes sai solado, sem açúcar, enfim, não sai tão bom. Mas se ela começa a praticar, vai chegar um ponto em que aquele bolo vai ficar espetacularmente gostoso. E todos vão pedir para ela fazer. É melhorar a cada dia, porque é isso que Jesus espera de nós. Por quê? Porque Deus deu o seu melhor. O mínimo que nós podemos dar de volta é o nosso melhor. Um exemplo claro nós temos nas Escrituras, que é Enoque. O que a Bíblia fala de Enoque? Fala que Enoque andou com Deus e já não era, por quê? Porque Deus o tomou para si. Você faz ideia do que é isso? Enoque andava tanto com Deus, ele era tão próximo, tão íntimo, que Deus pensou assim: não vou deixar você aí muito tempo não. Estou pensando aqui, sabe de uma coisa? Vem para cá logo que é melhor. Por isso Enoque só viveu 300 anos. Para passar a eternidade com Deus. Ah, Cláudio, mas eu não vou viver 300 anos. Aqui não. Mas como a eternidade é longa, se você permanecer fiel a Cristo, você vai viver a eternidade ou até mais. Então, Paulo nos chama aqui a atenção para algumas palavras, para que nós possamos desenvolver a nossa salvação, e nos alerta para que possamos ser assim. Primeira palavra, uma primeira característica de nós desenvolvermos espiritualmente a nossa vida cristã é radicados, enraizados, que significa criar raízes. Implica numa planta baixando as suas raízes cada vez mais em busca de alimento e força. E essa palavra ela é mais frequentemente usada no sentido figurado para estar firmemente fixado. Como é um particípio passivo perfeito, radicado ou enraizado, expressa uma ação concluída no passado, mas que tem resultado contínuo. Traduzindo para o português, eu estou enraizado em Cristo e ficarei até a minha morte, porque nada, com a minha raiz profunda em Jesus, nada vai me arrancar dele. Ao receber Jesus e entrar nele, os leitores de Paulo se tornaram radicados nele, como cada um de nós que aceitou a Jesus o fez. E para permanecer nesse relacionamento com Jesus, eles deveriam continuar radicados nele. É o que diz João 15, 1 e 2, onde Jesus fala que ele é a videira, nós os ramos. A maioria das plantas precisa de duas coisas para crescer e continuar firmemente plantada. A primeira é que as suas raízes estejam num solo bom. O que a palavra de Deus é, um solo bom. E a segunda é que cresçam nutridas pelo alimento encontrado no solo. A palavra de Deus nos nutre, nos corrige, nos faz crescer, nos ajuda a reconhecer os nossos erros e a dizer para nós, muda para melhor. Se estivermos firmemente plantados em Jesus, não seremos desarraigados. E mesmo que os colossenses não tenham se desviado do caminho, Paulo queria incentivá-los a continuar crescendo na vida que eles começaram a viver
em Jesus. E isso serve para cada um de nós. A segunda palavra é edificados. Refere-se a construir uma estrutura, desenvolver certas qualidades ou ajudar a aumentar o número de pessoas que seguem uma causa. Então, edificados indica a força de um edifício bem construído, sólido, firme, inabalável. E Paulo usou o termo no sentido de dar continuidade ao trabalho de outro, que foi Epáfras, e com referência a um esforço cooperativo. Como assim? Se todos se ajudassem mutuamente, todos cresceriam de maneira constante, firme e como um só, inabaláveis. Em Efésios 2:20, o vocabulário se refere a levar outros a tornar-se parte da igreja de Jesus. E é um convite que eu faço a quem está aqui no nosso meio, que ainda não entregou a vida a Jesus, que faça isso. Que entregue a sua vida a Cristo, que é o melhor que você pode fazer. Ah, mas eu não creio tanto em Deus assim. Engraçado, mas Ele crê em você. E como é que eu sei? Você está vivo, Ele te criou. E esse é um ponto a se pensar. Como um particípio presente, edificados expressa também uma ação contínua. Ou seja, os colossenses e nós deveriam estar firmemente radicados e continuar estando firmemente radicados e edificados. Um exemplo, para ficar mais tangível. Nos Emirados Árabes Unidos, lá em Dubai, existe um edifício chamado Burj Khalifa. Todo mundo já ouviu falar. Se não ouviu, clica no Google, digita lá, Burj Khalifa. A altura desse edifício é de 28 metros, ele tem 163 andares, com um ponto de destaque, porque ele estabelece o recorde de maior estrutura vertical do planeta. Pois é. Mas o que faz do Burj Khalifa um edifício espetacular é exatamente o que você não vê. Por quê? Porque ele tem uma fundação com 452 metros de profundidade. Ou seja, o que você vê de edifício, metade está para baixo. A fundação é metade dele. Ah, Cláudio, por que isso? Para que ele fique de pé, imponente. O orgulho do homem de mostrar que ele construiu algo espetacular. Mas Deus fez algo muito mais espetacular do que o Burj Khalifa. Ele deu o seu filho na cruz para salvar a humanidade toda. Por quê? Porque Ele quer nos dar o privilégio de morar com Ele para sempre nos céus. Esse corpinho bonito que você tem, Deus deseja que ele se perpetue para sempre na eternidade. Por quê? Porque Deus te ama e quer você com Ele. Quanto mais perto andamos com Cristo, mais estaremos arraigados e estabelecidos na fé. Não podemos ser edificados em Cristo sem que primeiro estejamos arraigados nele. É o que diz Marcos 4:8 na parábola do semeador. Lá fala que o semeador saiu a semear e ele foi jogando em 3 solos, deu negativo, mas no quarto deu positivo. Por quê? A semente, que é o evangelho, foi aceita e ela entrou na pessoa, frutificou, criou raiz e a pessoa aceitou a Cristo. Então, sem estarmos nele, não tem como a semente, que é a palavra de Deus, criar raízes. Paulo, ele usa a imagem de uma construção, edificados, para lembrar aos colossenses e a nós do firme fundamento no qual foram ensinados.
considerando que o desenvolvimento espiritual procede de Jesus, eles não precisavam recorrer a outros meios para serem edificados, que eram o que as heresias estavam querendo fazer ali naquela igreja. Eles deveriam buscar força somente em Jesus, como nós, no qual foram plantados. Estar radicados em Cristo implica que o crescimento vem dele, porque estavam edificados sobre o fundamento que é Jesus, e então eles tinham estabilidade e não precisavam lançar vez após vez em outro fundamento. Não tinha necessidade. Para que trocar o certo pelo duvidoso? Aí a pergunta vem: existe outra maneira de desenvolver maturidade espiritual? O homem acha que sim, que tem. Rituais e exercícios envoltos em emoção, atribuídos ao Espírito, como a gente vê, e como a heresia de Colossenses queria deixar mostrado que poderia, mas isso não é a maneira de se crescer em Cristo. Para nós hoje, de igual modo, podemos citar também os pseudos ensinos do liberalismo teológico, onde não existe verdade absoluta, tudo é relativo. Citar a confissão positiva que transforma Deus no gênio da lâmpada, no nosso garçom, que quando eu peço, eu tenho que ser atendido imediatamente. Ou a teologia coaching, que faz com que o homem seja o centro, buscando sempre o bem terreno. Nada disso é evangelho. Aqueles que procuram essas vias para obter uma espiritualidade, deixam de reconhecer que Jesus é a fonte de todo o crescimento espiritual. E isso mata. Ah, mas eu estou inteiro. A sua alma. Se a sua alma não fosse importante, por que Satanás iria querer ela para ele? Interessante. Quarta palavra, confirmados, que significa basicamente comprovados sem sombra de dúvida. Significa que eles estavam firmados na fé. Confirmados também é usado para pessoas que se tornam resolutas, que têm atitude firme nas suas convicções e propósitos. Sou servo e discípulo de Jesus, Ele é meu Senhor, Salvador e Rei, e nada vai mudar isso. É esse pensamento, aliado ao o que Ele manda eu vou fazer, é que deve ser seguido. É o que diz, vamos ler rapidinho, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, 1 Coríntios 1, 21 e 22, que diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E também, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 1, 21 e 22, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Deus nos conhece, porque Ele nos selou por meio do teu Santo Espírito, e Ele usou a sua palavra para envergonhar os sábios e dar a oportunidade para mostrar que o homem é nada, a sabedoria do homem é fugaz, e mostrar que a dele é a melhor. Os colossenses estavam confirmados na fé, tal como foram instruídos, e a presença do artigo definido na fé indica não a fé somente pessoal, mas a fé revelada que deve ser crida pelos cristãos. É o que diz Judas, versículo 3. Então, devemos estabelecer-nos na fé como aprendemos,
pois quanto mais nós extraímos dele a nossa força, menos nós seremos enganados por aqueles que afirmam falsamente que têm as respostas do oculto e da vida. Não seremos enganados pelos falsos mestres e pastores, como Jesus falou lá em Mateus 24, versículo 4 e 5, porque o falso evangelho mostra que as bênçãos são carro, dinheiro, status, mas o verdadeiro diz que a nossa bênção é Cristo. A última palavra é instruídos. É a palavra habitual para a ação de ensinar ou dizer a alguém o que fazer. Então revela que eles tinham as informações necessárias, como nós, para realizar as outras 4 atividades anteriores, que seria andar radicados ou enraizados, edificados e confirmados. Paulo almejava que os colossenses e nós permanecessem no ensino que aprenderam da palavra de Deus, Romanos 10, 17. E eles deveriam ficar firmes na fé, edificar as suas vidas na verdade que ouviram e continuar a aprender sempre. Porque quem para de aprender, morreu. Se estivessem confirmados na fé, não seriam facilmente persuadidos por falsos ensinos e nem seriam desviados da fé. Epáfras os havia instruído de maneira apropriada. E Paulo escreveu que toda a Escritura é inspirada por Deus e que contém as verdades que podem transformar um homem, uma mulher, em discípulos de Jesus. Segundo Timóteo 3, 16 e 17 fala tornar apto e plenamente preparado para toda boa obra. O ensino da palavra é a base para a estabilidade e também para a maturidade cristã e a fonte de poder espiritual. Quer você queira ou não, hoje você está armado. Você está armado. Não é uma arma de fogo, mas é uma arma branca. Todo mundo está armado aqui hoje. Ah, Cláudio, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Como diz em Hebreus 4:12? Então, continue armado e faça bom uso da arma que Deus te deu. E o último ponto que eu gostaria de destacar aqui, que Paulo fala, crescendo em ações de graça. Ou seja, crescer na gratidão. Então, além de aguardarem ansiosos pelo céu, que é o que Paulo fala no capítulo 3, de 1 a 5, os colossenses poderiam ser agradecidos pelas bênçãos que já estavam recebendo por viverem piedosamente em Cristo, por se libertarem da culpa do pecado e pela comunhão com Jesus e com os cristãos. Ou seja, é a gratidão que eu e você, que aceitamos a Cristo, devemos ter. Ah, mas quer dizer que eu não posso batalhar por coisas boas? Quem disse que não? O problema é onde você põe o seu coração. Se você coloca nas coisas dessa vida prioridade, aí tem alguma coisa errada que não está certa. O reconhecimento de que esses benefícios advinham de Deus e não das suas próprias conquistas, os levaria a adorar aquele que é a fonte de todas as bênçãos. Gratidão gera contentamento, o qual propicia uma influência firme. Aqueles que se contentam com o que têm, que se contentam com as bênçãos do Senhor, Jesus os satisfaz, preenche o coração como ninguém mais pode fazer. Paulo almejava o crescimento constante para os cristãos de Colosso. Ele chama os seus leitores e a nós a um estilo de vida totalmente coerente à plenitude da estatura espiritual e a toda a extensão do conhecimento. E é recomendada a abundância de agradecimento a Deus, porque eles deveriam reconhecer o que Cristo fez na vida deles, os frutos que já tinham concretizado entre eles,
para se mostrarem gratos. Jesus te salvou. Sejamos gratos por isso. O coração agradecido tem menos tendência de desviar-se. E os cristãos felizes e gratos a Cristo não deixam de se levar por ensinamentos errados. Devemos estabelecer-nos na fé como aprendemos e com ações de graça. O modo de ter o consolo da graça de Deus é estarmos sempre agradecidos por eles. É o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18. E para concluir, quando recapitulamos essas imagens do progresso espiritual que Paulo mostra para os irmãos de Colosso, vemos como o cristão em crescimento pode ter mais chances de resistir às investidas dos dardos inflamados do maligno. Se as nossas raízes espirituais forem profundas em Cristo, ela não terá interesse em qualquer outro solo, só Jesus. Se Cristo for o seu alicerce firme, não temos necessidade de procurar outro. Se estivermos estudando e crescendo na palavra, não seremos facilmente atraídos por ensinos vazios e errados que só confundem e nos levam à perdição. E se o seu coração estiver transbordando de ações de graça, nem sequer pensará em abandonar a plenitude que possui em Cristo, e a sua fé e vida cristã irão crescer e frutificar para a glória de Deus. Um cristão que anda com Jesus, um discípulo que anda com Jesus, que está radicado, enraizado, edificado, confirmado, instruído nele e é grato, nunca tenderá a se desviar. Sigamos, pois, firmados em Jesus, nosso Senhor, Salvador e Rei. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé para terminarmos o culto em oração? Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, queremos dar-te graças, ó Deus, pela tua palavra. Agradecer ao Senhor porque a tua palavra nos instrui a andarmos no Senhor, a sermos enraizados no Senhor, a sermos edificados no Senhor, a sermos confirmados no Senhor e a sermos agradecidos ao Senhor. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados. Perdoa se às vezes fazemos como Pedro, olhamos ao redor e não olhamos para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a crescer mais e mais no conhecimento e na prática da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos um sal verdadeiro, uma luz verdadeira que brilha na escuridão e que traga o sabor do Evangelho de Cristo às pessoas que não o conhecem. Revista-nos, Senhor, da tua graça, do teu poder, do teu Santo Espírito e do conhecimento da tua palavra, para que sejamos servos e servas que o Senhor almeja que sejamos, para que possamos no último dia ouvir a tua voz: entrem benditos do meu Pai. Abençoa-nos, Senhor, nessa semana que se inicia hoje, que o Senhor esteja conosco, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal, e que o Senhor nos ajude a termos mais tempo de intimidade com o Senhor no nosso lar. Graças te damos, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Rei. Amém. Vão em paz.